1964. O mês de março começou turbulento no Brasil. No dia 13, 500 mil pessoas, com apoio dos partidos de esquerda, tomaram as ruas do Rio de Janeiro em favor de Jango. 6 dias depois, a TFP, Tradição, Família e Propriedade, de extrema-direita, mobilizava 400 mil pessoas em São Paulo, contra Jango. O país era uma panela de pressão prestes a explodir. O golpe militar caracteriza-se pela tomada de poder de um país pelos militares, em um golpe do Estado, saturando um regime de ditadura militar, com o pretexto de defender o país dos interesses exteriores ou de ameaças interiores. Geralmente é decretado um estado de sítio, regime segundo da lei marcial, sendo formado um conjunto militar, encabeçado por qualquer das armas, que de maneira nomeiam um novo presidente e os seus sucessores. De maneira geral, os membros do governo são depostos e perseguidos e presos ou então forçados a deixarem o país. Simpatizantes do governo deposto são igualmente perseguidos e, em caso extremo, podem até ser torturados e presos com o intuito de obtenção de desinformações e confissões. Os golpes militares podem ser relativamente pacíficos, quando não há reação popular contrária ou quando a população apoia os golpistas, mas também podem ser muito sangrentos, quando a população é dividida quanto ao apoio aos golpistas ou quanto uma nação estrangeira intervém no processo. Sobre o cenário da ditadura militar. No ano de 1961, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, no ano de 1961, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, havia assumido o governo do Brasil, vice-presidente João Goulart. Hoje não. Havia falar sobre o cenário da ditadura militar. No ano de 1961, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, havia assumido o governo do Brasil, vice João Goulart. Hoje não. Naquela altura, ministros militares já não aceitavam a posse de Jango, um político que descendia diretamente do getulismo. Mais próximos dos movimentos populares e sindicais emergentes naquela época, onde havia uma negociação política entre o Congresso, uma cúpula militar e autoritaristas, possibilitando a posse de Jango, que ficaria no poder de 1961 a 1964. O movimento chamado antipopulista uniu o descontentamento das Forças Armadas e o apoio de alguns novos governos civis, reagindo abertamente contra medidas consideradas de caráter nacionalista, anunciadas pelo presidente Jango. Entre essas medidas, as chamadas reformas de base, reforma administrativa, reforma fiscal, agrária e bancária. No dia de abril de 1964, os militares assumem o poder. Jango foi deposto e Ranieri, o presidente da Câmara dos Deputados, assumiu a presidência no dia seguinte. Vários líderes civis, como Amaral Peixoto e Ulisses, Ilac e Pedro Aleixo, protagonizaram. Dia 1º de abril de 1964, os militares assumem o poder. Jango foi deposto e Ranieri, que era o presidente da Câmara dos Deputados, assumiu a presidência no dia seguinte. Os líderes civis, como Ulisses, Amaral, Ilac e Pedro, do PDS e do UDN, protagonizaram da parte do Congresso várias tentativas de dar direção à política à queda da situação. Porém, à frente do fato estava o governo da junta militar. Estão o presidente Costa e Silva e o brigadeiro Correia de Mello. O mandato de parlamentares foram cassados e 15 dias depois, Castelo Branco assumiu a presidência com ato institucional do Lula. I'm the upstepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that.
No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, the fire is sing. Act like you know we go. I know what both don't know. Let's them up and go. Oh, here come the observer. I'm the lyrical gangster. Pick up the crew in the area. Still love you like that. Here come the observer. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. De movimentos radicais. A década de 1960 iniciou um período de grandes modificações na economia do Brasil, de modernização da indústria e dos serviços, de concentração de renda e de abertura do capital estrangeiro e o endividamento externo muito alto. Movimentos políticos e sociais de esquerda e de direita foram muito intensos e radicais, exemplificados pela presença de censura, pela perseguição de líderes políticos, prisão e tortura, com muitos desaparecidos pelo terrorismo e pelas guerrilhas. Participou ativamente, por vezes não publicamente, ora apoiando, ora protestando contra a presença dos militares no poder. Exemplo de manifestação pública de apoio ao golpe foi a Marcha da Família, com Deus pela Liberdade. Organizada por entidades como a União Cívica Feminina, fizeram oposição à ditadura militar através de debates e manifestações públicas e movimentações clandestinas. O movimento estudantil, liderado pelas organizações estudantis UNE, UBS e UEES. Como o de Osasco, SP e de Contagem, Minas Gerais. Ligas camponesas, luta armada, Ação Liberdade Nacional, Vanguarda Popular Revolucionária, Partido Comunista do Brasil. A maioria deles não tinha mais que 20 e poucos anos. Mas aquele Brasil, descrito e cantado por essa juventude em plena repressão armada, jamais se apagou da memória. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar, mas este chegar. Seguir, valente, lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente mata, tange ferro, engorda e mata. Mas se não concordar, não posso me desculpar, não canto pra vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no lugar, na boiada já fui bom. A censura e os censores da época não conseguiram impedir a crítica de uma geração inteira, cantada em códigos, de maneira velada. E o público reagia emocionado aos refrões que falavam de união, verdade e liberdade. O cordão da liberdade, pensarinho, pelo Zé Redimuri, pelo Chico, pelo Napoleão, e da fantasia, no foco da mocidade, colorida de ousadia, posturada de amizade, vai ser lindo ver um foco desfilar pela cidade.
classe média e empresários apoiaram o golpe militar. As manifestações locais e mundiais do comunismo na China, na União Soviética, Cuba, a política social de Jiang, a condecoração de Che Guevara por Jiang, insubordinação militar e dos marinheiros, em 1963 e 1964, apontavam para que estes setores interpretaram como recorrentes tentativas de implementação do comunismo no Brasil. Apoiaram os militares para enviar o suposto avanço do comunismo. Com Geisel começa uma abertura política lenta e gradual. Em 75, ele anuncia um acordo nuclear e a construção de 8 usinas para gerar energia. Surge Angra 1, aumentando a dívida externa. Uma guerra silenciosa continua. O jornalista Vladimir Herzog é morto no Doi-Code, em São Paulo. Estudantes no Largo São Francisco se manifestam pela agressivos e pedem liberdade. Nesse longo período da história brasileira, chamado regime militar, deve ter vários presidentes governaram através de atos institucionais e complementares. Exemplos deles são o governo de Castelo Branco de 1964 a 1967, governo de Costa Silva de 1967 a 1969, junta militar de agosto de outubro a 1969, o governo de Pérez de 1969 a 74 e o governo de Ernesto Geisel de 1974 a 79. João Figueiredo, de 1979 a 1985, quando começou a transição da volta à democracia.